Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vamos falar das guerras árabes, israelenses que marcaram profundamente o Oriente Médio no século XX, e deixaram cicatrizes que permanecem até hoje. Esses conflitos não são apenas lutas por território, mas também por identidade, religião, sobrevivência e poder. Neste vídeo, vamos entender como surgiram essas guerras, por que foram tão intensas e quais são os reflexos delas no mundo atual. Após a Segunda Guerra e o fim do domínio britânico sobre a Palestina, a ONU propôs em 1947 um plano para dividir o território entre judeus e árabes palestinos, criando assim dois estados. A ideia foi aceita pelos judeus, porém os árabes acabaram não concordando. Quando o Estado de Israel foi declarado em 14 de maio de 1948, os países árabes vizinhos, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, acabaram declarando guerra, tendo como consequência diversos os conflitos ao longo do tempo, sendo os principais. 1. Primeira Guerra Árabe-Israelense, conflito que ocorreu de 1948 a 1949, sendo chamada da Guerra de Independência. Israel venceu a guerra e ampliou seu território além do que havia sido proposto pela ONU. Como consequência, cerca de 700 mil árabes palestinos foram expulsos ou fugiram, iniciando o problema dos refugiados palestinos, sendo um dos pontos mais delicados até os dias de hoje. 2. Segunda Guerra, crise de Suez de 1956. O Egito nacionalizou o Canal de Suez, o que irritou britânicos, franceses e israelenses. Israel invadiu a península do Sinai, mas sob pressão da ONU, União Soviética e Estados Unidos, acabou retirando suas tropas. A guerra demonstrou a complexidade do conflito, que envolveu interesses ocidentais, árabes e israelenses ao mesmo tempo. 3. Terceira Guerra, Guerra dos 6 Dias de 1967. Em apenas 6 dias, Israel derrotou o Egito, Síria e Jordânia. O país triplicou de tamanho, ocupando Cisjordânia, faixa de Gaza, Península do Sinai e as colinas de Golã. Foi uma vitória militar impressionante, mas que trouxe ainda mais tensões, uma vez que a ocupação de territórios árabes tornou o conflito mais explosivo e duradouro. 4. Quarta Guerra, Guerra do Yom Kippur de 1973. No dia mais sagrado para os judeus, o Egito e a Síria lançaram um ataque surpresa. No início, os árabes tiveram avanços, mas Israel se recuperou com a ajuda militar dos Estados Unidos. Apesar de militarmente equilibrada, essa guerra mostrou a vulnerabilidade de Israel e fortaleceu a identidade nacional árabe. Como consequência, houve uma crise voltada para o petróleo, com aumento de preços e instabilidade global. Apesar dos conflitos, a década de 1970 trouxe alguns avanços diplomáticos. O Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel, em 1979, após os acordos de Camp David. Em troca, Israel devolveu a península do Sinai. Já a questão palestina continuou sem solução clara. A Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, passou a lutar pela criação de um Estado palestino. As guerras árabe-israelenses deixaram um legado de ressentimentos, fronteiras contestadas e crises humanitárias. Até hoje, a situação entre Israel e Palestina continua instável, com episódios recorrentes de violência e negociações frustradas. O passado dessas guerras ajuda a entender o presente de um dos conflitos mais complexos e duradouros do planeta. As guerras árabe-israelenses não são apenas batalhas por território, mas sim capítulos de uma história profunda, marcada por tragédias, esperanças e muita luta. Compreender esses eventos é essencial para entender o Oriente Médio e os desafios que ainda enfrentamos no século XXI. No vídeo de hoje, trouxemos os principais conflitos que houveram no Oriente Médio, pós-Segunda Guerra, e a criação do Estado de Israel. Nos próximos vídeos, falaremos detalhadamente de cada um destes conflitos. Este e outros vídeos, você vê aqui. Se curtiu, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sino das notificações, assim será notificado toda vez que houver um vídeo novo, e o meu muito obrigado.